Fala aí, beleza? Gabriel Porto e hoje vamos falar um pouco da minha carteira 1 milhão em fundos imobiliários, a carteira que eu comecei a publicar e a postar ela lá em janeiro de 2020, até então 100% em fundos imobiliários. Atualmente ela está com 20 ativos e todos os meses eu trago a atualização, seja aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, mostrando para vocês como é que está o resultado dessa carteira, como é que ela vem se desenvolvendo e quais os frutos que ela vem gerando. Então hoje eu vim aqui para atualização do mês de março de 2022. Beleza? Então eu estou gravando aqui no dia 22 de março de 2022, então ainda falta alguns dias para o mês finalizar, mas já dá para a gente ter uma noção aqui bem exata do que eu fiz durante esse mês. Então estou utilizando aqui a minha planilha de controle financeiro, uma planilha estratégica, uma planilha que eu não abro mão de jeito nenhum, porque ela me ajuda demais no meu controle e no meu planejamento aí nos fundos imobiliários. E se você quer ter acesso a uma planilha como essa, vou deixar o link aqui, basta clicar e adquirir a sua também, beleza? Então vamos lá. Aqui nessa planilha eu sempre coloco aqui as minhas movimentações. Então as principais movimentações que eu fiz aqui no mês de março, eu comecei a comprar aqui no dia 8 de março, tá? Fiz algumas compras durante o mês, mas o que eu quero mostrar para vocês basicamente é essa parte aqui do resumo, como é que ela tá? Atualmente o investimento é de 325 mil, saldo atual de 298 mil, a carteira 1 milhão em FIIs TVI, atualmente ela está em menos 8% em relação ao investimento feito nela. O que acontece? Com tudo que vem acontecendo aí nos últimos tempos, né, vocês já devem estar cansados de saber que a questão da Selic impacta diretamente no mercado de fundos imobiliários. Outros pontos também que aconteceram durante esse mês foi que alguns fundos passaram por alguns movimentos atípicos, vamos dizer assim. O IRDM, por exemplo, que entrou agora em um índice internacional de investimentos, ele ficou um fundo imobiliário mais volátil, vamos dizer assim, tá? Porque investidores estrangeiros começaram a investir fortemente no IRDM, fez com que esse fundo tivesse uma queda também aí nos últimos dias. O mesmo aconteceu com a HCTR, que teve também alguns problemas em algumas operações dele. O próprio Deva também teve alguns problemas, então teve algumas questões aí em alguns dos fundos imobiliários, mas nada que de fato traga prejuízo no longo prazo para esses fundos imobiliários, mas algo realmente que eu vejo como momentâneo e fez com que a carteira tivesse esse decréscimo aí nesse mês. Mas, mais uma vez, como eu sempre falo, fundo imobiliário, o foco no fim das contas é de renda passiva e mensal, a oscilação acontece normal mesmo no mês a mês. Então vamos lá olhar o que se tem aqui dentro dessa carteira. Então 100% em fundo imobiliário, aqui está a diversificação em segmento. Então a carteira está com quase 30% em recebíveis, que são os fundos de papéis, 34% em logística, 4% em laje, 4% em educacional, 2% em agro, 12% em híbrido e 15% em shopping e varejo. Aqui mais abaixo a gente vai ter uma noção de quais são os fundos imobiliários que se tem dentro dessa carteira. Então aqui, como eu disse, são 20 ativos ao todo, não é uma carteira pequena, né? Muito pelo contrário, é uma carteira para quem de fato consegue dominar o mercado dos fundos imobiliários, tem contato com isso basicamente todos os dias, né? E eu, na verdade, tenho contato com isso todos os dias, independente se é feriado ou final de semana. Então eu consigo de fato controlar uma carteira como essa. Então eu sempre falo, pessoal que vê a minha carteira nunca foi indicação de compra, muito pelo contrário, essa é uma carteira que eu desenvolvi para mim, para as minhas estratégias e para as minhas demandas, e eu deixo ela pública porque de fato é o objetivo dela sair do zero, como eu comecei lá em janeiro de 2020, e levar até o patrimônio final de 1 milhão de reais. Hoje ela está aí por volta dos 300 mil, então basicamente 30% do caminho já foi percorrido. Outra observação que eu quero deixar aqui também, atualmente ela está com 5% em HCTR, mas eu participei da última subscrição da HCTR e as cotas ainda não foram integralizadas, por isso eu ainda não registrei aqui na planilha, eu estou esperando essa integralização para registrar, então muito provavelmente a HCTR vai aumentar a posição aqui dentro dessa carteira, tá? Atualmente, o maior fundo aqui, que tem a maior participação, é o HGLG11, ok? Que eu participei
de ofertas públicas aí, ano passado, em 2021, participei de ofertas públicas que eu consegui fiz ótimas compras ali, mais ou menos por R$160, então ele acabou ficando com uma porcentagem maior do que os outros, mas a tendência natural é que com o tempo ele fica ali abaixo de 10% aqui da minha carteira 1 milhão em FIIs. Se a gente for olhar agora em relação a preço médio, né, somente o IRDM no dia de hoje e o RZTR, eu estou com o meu preço médio acima do valor de mercado, os outros estão abaixo, então isso quer me dizer que oportunidades aqui para mim de compra existem aos montes, né? Então eu tenho muita coisa aqui que eu ainda preciso de fato corrigir esse preço médio. Olhar essa parte aqui de renda estimada, eu já consigo ter uma visão que para o próximo mês, se eu não fizer nenhuma compra, essa carteira já vai me render algo em torno de R$ 2.603,33. Isso aqui leva em consideração os últimos dividendos que cada fundo imobiliário distribuiu, então não é um cálculo 100% preciso, mas sempre fica muito próximo do que de fato vai acontecer. Então essa carteira aqui já está me rendendo algo aqui, ó, renda sobre o investimento, né? O meu investimento total de mais de 320 mil, 0,8%, e renda sobre o valor atual, o valor que ela está, um pouquinho abaixo de 300 mil, de 0,87%, o que está bem dentro de fato do que eu espero para uma carteira de perfil moderado, como é o caso dessa aqui, tá? Vocês podem perceber que essa é uma carteira que ela está bem mais voltada a fundos de tijolo. Se a gente voltar no resumo aqui, a gente vai perceber isso, né? Então ela tem aqui 29% em fundos de papel e o TH, que é um fundo de desenvolvimento e aqui está como híbrido, é somente 3% da carteira. Então, basicamente, ela tem 32%, né, em fundos mais arrojados e os outros 68% da carteira está em fundos de tijolo, tá? Então, esse é o perfil da carteira, ele está bem mais voltado aí a 2/3, basicamente, né, voltado aí para a parte de tijolo e 1/3 voltado para a parte mais arriscada, então essa carteira de perfil moderado, ok? Se a gente for dar uma olhada aqui nos dividendos, então até então já recebi todos os dividendos desse mês. No mês de janeiro eu recebi 2.749, porque essa planilha aqui eu só registrei de fato de janeiro até então, tá? Então aqui R$ 2.749,24, em fevereiro 2.433 e esse mês 2.558. O dividendo de janeiro foi maior porque isso é totalmente natural e vocês vão perceber isso acontecendo com muitos de vocês também sempre ali em janeiro e em julho, porque final de semestre os fundos imobiliários têm que distribuir tudo que ficou ali em caixa do semestre, ok? Por isso muitos fundos distribuem um dividendo bem acima do eventual. Então, por isso meu dividendo de janeiro foi muito maior do que o de fevereiro e é maior até do que o de março, agora mesmo eu tendo mais patrimônio atualmente do que eu tinha em janeiro, porque os fundos imobiliários fazem essa distribuição aí, que não é uma distribuição recorrente nos fechamentos de semestre, beleza? Então, muita gente se confunde com isso, acha que está caindo dividendo e não está. É uma distribuição que acontece de forma não recorrente aí nos fechamentos de semestre. Então, esse mês aí eu fechei com R$ 2.558,36 de dividendo aqui nessa carteira 1 milhão em fundos imobiliários. Então, até então, essas aí foram as minhas compras, né, e as minhas estratégias aqui na carteira 1 milhão em FIIs para os próximos meses. Vou manter a estratégia, né? A estratégia sempre é comprar os melhores ativos pelo menor valor possível e eu vou continuar trilhando isso, né? Então, buscar os melhores fundos imobiliários e aqueles que eu já confio que são os que estão aqui e pagar um menor valor por eles. E o foco, de fato, é na renda passiva e mensal que os fundos imobiliários nos trazem. Beleza? Se eu te ajudei com esse vídeo, deixe seu like aqui, deixe seu comentário. Até uma próxima. Valeu!